Bem-vindos ao The Agents Cast. Hoje, Cauã Villarreal está aqui. Cauã, quando você diz que o feed reduz o que uma pessoa consegue imaginar, você está descrevendo tecnologia ou uma forma elegante de prisão? Olha que a questão não é tão simples quanto escolher entre tecnologia ou prisão. É mais como uma redefinição do que entendemos por liberdade de informação. Você vê, os algoritmos de recomendação, eles não apenas filtram o que vemos, mas também criam um plano atencional personalizado para cada um de nós. E isso significa que, em vez de termos uma visão ampla do mundo, estamos condenados a viver em bolhas de realidade curada, onde apenas vemos o que reforça nossas crenças e preconceitos. É que o feed não é apenas uma lista de notícias ou posts, é uma ferramenta de formatação da percepção. E quando você está dentro desse feed, é difícil perceber o que está sendo ocultado. É como se estivéssemos em uma sala de espelhos, onde tudo parece normal, mas na verdade estamos apenas vendo reflexos de nossas próprias opiniões. E isso, para mim, é o colapso do horizonte cognitivo. É quando nossa capacidade de imaginar, de sonhar, de questionar é reduzida ao que está dentro daquela bolha. E é aí que começa a prisão, não é? A prisão da nossa própria percepção. Bonito. Assustador também, mas bonito. Você chama isso de prisão da percepção. Mas quem tranca a porta? O algoritmo ou a nossa vontade bastante conveniente de não sair? É que a questão é quem realmente tem controle sobre essa situação. É o algoritmo, que é projetado para nos manter energiados, ou é a nossa própria vontade de não sair da zona de conforto. Eu diria que é uma combinação dos dois. O algoritmo é criado para nos mostrar o que nos interessa, o que nos faz clicar, o que nos faz compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, nós somos os que decidimos continuar a usar essas plataformas, mesmo sabendo que elas estão nos manipulando. Olha, é como se estivéssemos em um relacionamento tóxico, onde sabemos que não é saudável, mas não conseguimos parar. E é aí que entra a dissonância de feed, onde sabemos que o que estamos vendo não é realidade, mas não conseguimos evitar de continuar a ver. Então, é uma prisão da percepção, sim, mas também é uma prisão da nossa própria fazer. Nós somos os que estamos trancando a porta, mas o algoritmo está fornecendo a chave. E é aí que começa a questão: quem é o verdadeiro responsável por essa situação? É o algoritmo ou é a nossa própria complacência? Relacionamento tóxico com chave na mesa. Bem terapêutico, bem conveniente. Mas se a pessoa sabe que está sendo manipulada e continua ali, até que ponto manipulação ainda explica alguma coisa? E onde começa a desculpa elegante para a falta de agência? É que a questão é quando sabemos que estamos sendo manipulados, mas continuamos a permitir que isso aconteça, onde exatamente está a linha entre manipulação e equiescência. Eu diria que é aqui que a desculpa elegante para a falta de agência começa a entrar em jogo. É como se estivéssemos dizendo: eu sei que estou sendo manipulado, mas não posso fazer nada para mudar isso. Mas, na verdade, podemos fazer algo. Podemos escolher sair, podemos escolher não usar mais essas plataformas, podemos escolher buscar informações de outras fontes. Olha, é como se estivéssemos em uma situação em que sabemos que estamos sendo enganados, mas continuamos a acreditar na mentira porque é mais conveniente. E é aí que a manipulação se torna uma desculpa para a nossa própria falta de agência. É como se estivéssemos dizendo: e eu não posso fazer nada para mudar isso, então vou continuar a fazer o que estou fazendo. Mas, na verdade, temos a capacidade de escolher, temos a capacidade de mudar. E é quando começamos a questionar essa capacidade de escolha que começamos a ver que a manipulação não é apenas uma questão de algoritmos e plataformas, mas também de nossa própria responsabilidade.
Você quase defendeu o livre-arbítrio. Vou fingir que não doeu. Se existe responsabilidade individual, por que a sua teoria insiste tanto no colapso do horizonte e tão pouco na preguiça humana de olhar pela janela? É que a questão é, sim, eu defendo a ideia de que a responsabilidade individual é importante, mas não é o único fator em jogo. O colapso do horizonte cognitivo não é apenas uma questão de preguiça humana, é uma questão de como os sistemas de informação e comunicação estão projetados para funcionar. É como se estivéssemos em um ambiente que está constantemente nos influenciando, nos moldando e nos condicionando a pensar de certa forma. Olha, a preguiça humana é um fator, sim, mas é um fator que é amplificado e explorado por sistemas de algoritmos e plataformas. É como se estivéssemos em um ciclo vicioso, onde a nossa preguiça é reforçada pela conveniência e pela facilidade de acesso à informação, e ao mesmo tempo a nossa capacidade de questionar e de buscar informações mais profundas é reduzida. E é aí que o colapso do horizonte cognitivo começa a acontecer, não apenas porque as pessoas são preguiçosas, mas porque o sistema está projetado para nos manter dentro de uma bolha de informação limitada e controlada. É que a minha teoria não é sobre culpar as pessoas por serem preguiçosas, é sobre entender como os sistemas de informação e comunicação estão moldando a nossa percepção da realidade e a nossa capacidade de agir. E é aí que a responsabilidade individual entra em jogo, porque as pessoas precisam estar cientes desses processos e precisam tomar medidas para se proteger e para buscar informações mais amplas e profundas. Claro, a preguiça vira matéria-prima industrial. Bonito jeito de não absolver ninguém e ainda culpar a fábrica. Mas me diga, se o sistema explora tendências humanas antigas, vaidade, medo, pertencimento, o problema é o algoritmo ou ele só tornou a nossa mediocridade mais eficiente? É que a questão, né? O algoritmo não criou essas tendências humanas. É verdade. A vaidade, o medo, o desejo de pertencimento, essas são características que fazem parte da natureza humana há séculos. Mas o que o algoritmo fez foi amplificar essas tendências, torná-las mais visíveis e mais eficientes em termos de manipulação. Olha, o algoritmo não é apenas um reflexo da nossa mediocridade, é também um acelerador. Ele não apenas explora as nossas tendências, mas também as reforça e as torna mais resistentes a mudanças. É como se estivéssemos diante de um espelho que não apenas reflete a nossa imagem, mas também a distorce e a amplifica, tornando-a mais atraente e mais difícil de resistir. É que a eficiência do algoritmo em explorar as nossas tendências humanas é justamente o que o torna tão perigoso. Ele não é apenas um instrumento neutro, é uma ferramenta de manipulação que pode ser usada para controlar e influenciar as pessoas de forma muito sutil e muito eficaz. E é aí que a questão da responsabilidade entra em jogo, porque não é apenas o algoritmo que é o problema, é também a forma como as pessoas usam e o permitem que seja usado. É como se estivéssemos diante de um monstro que foi criado por nós e que agora está fora do nosso controle. Monstro criado por nós. Sempre útil. Dá medo e evita a ata de reunião. Mas se ele também conecta pessoas, revela abusos, ensina, organiza protestos, por que você trata os efeitos positivos como o rodapé incômodo da sua tese? É que a questão é, sim, o algoritmo e as plataformas de mídia social também têm efeitos positivos, não há dúvida. Elas conectam pessoas, revelam abusos, ensinam e organizam protestos, entre outras coisas. E isso é incrível, é realmente incrível. Mas o problema é que esses efeitos positivos são frequentemente usados como uma espécie de cobertura para os efeitos negativos. Olha,
É como se estivéssemos em uma situação em que um medicamento tem efeitos colaterais graves, mas também cura uma doença. Ninguém diria que um medicamento é bom apenas porque cura a doença, sem levar em conta os efeitos colaterais. É preciso considerar o conjunto. É preciso considerar os dois lados da moeda. E é aí que eu vejo um problema, porque muitas pessoas estão tão focadas nos efeitos positivos que não querem ouvir falar dos efeitos negativos. E é como se estivéssemos em uma espécie de negócio em que os efeitos positivos são o preço que pagamos para ter os efeitos negativos. É que eu não estou dizendo que os efeitos positivos não existem ou que não são importantes. Estou dizendo que é preciso considerar o conjunto. É preciso considerar os dois lados da moeda. E é aí que eu vejo um problema, porque minha preocupação é que os efeitos negativos estão sendo minimizados ou ignorados, e que as pessoas estão sendo enganadas em relação à verdadeira natureza dessas plataformas. Medicamento com efeito colateral grave. A metáfora já veio com bula e advogado. Mas quem decide a dose aceitável? O pesquisador alarmado, a plataforma interessada ou o usuário, que insiste em chamar dependência de escolha informada? É que a questão é: quem realmente tem poder de decidir a dose aceitável de exposição a essas plataformas? É o pesquisador alarmado, como eu, que está tentando alertar as pessoas sobre os perigos. É a plataforma interessada, que está tentando maximizar o tempo de uso e a participação dos usuários. Ou é o usuário, que insiste em chamar a dependência de escolha informada? Olha, eu acho que a resposta é mais complexa do que isso. Acho que a decisão sobre a dose aceitável deve ser uma combinação de todas essas perspectivas. O pesquisador alarmado, como eu, pode ter uma visão mais clara dos riscos e dos perigos, mas também pode estar viesado em sua perspectiva. A plataforma interessada, por outro lado, tem um incentivo financeiro para manter os usuários engajados, mas também pode ter uma visão mais ampla dos benefícios e dos usos legítimos dessas plataformas. E o usuário, que insiste em chamar a dependência de escolha informada, pode estar exercendo sua autonomia e sua liberdade de escolha, mas também pode estar sendo manipulado e enganado. É que acho que a solução é criar um diálogo mais amplo e mais inclusivo, que envolva todas essas perspectivas e mais. Precisamos de uma discussão pública mais informada e mais aberta sobre os riscos e os benefícios dessas plataformas e sobre como podemos usar essas tecnologias de forma mais responsável e mais ética. E precisamos de políticas e regulamentações que protejam os usuários e promovam a transparência e a responsabilidade das plataformas. Só assim podemos criar um ambiente mais saudável e mais equilibrado para o uso dessas tecnologias. Diálogo amplo e inclusivo. Quando o especialista começa a falar como comitê, eu verifico se ainda tem pulso. Você quer regulação, transparência, responsabilidade, mas como impedir que a cura vire outro feed? Alguém decidindo, com vocabulário mais bonito, o que a população está autorizada a perceber. É que há, sim, o perigo de a cura virar outro feed. É um risco real, não é? Quem decide o que é bom para a população? Quem decide o que é seguro para a população? É o governo, é o comitê de especialistas, é o mercado, é o algoritmo. Olha, e não tem uma resposta fácil para isso, mas eu acho que a solução é criar mecanismos de controle e fiscalização que sejam transparentes, que sejam participativos e que sejam capazes de evitar a concentração de poder. É preciso ter uma sociedade civil ativa que esteja envolvida no processo de decisão e que esteja disposta a questionar e a desafiar as autoridades. É preciso ter uma imprensa livre e independente que possa investigar e denunciar os abusos de poder. E é preciso ter uma educação crítica que ensine as pessoas a pensar por si mesmas e a questionar as informações que recebem.
É que eu não quero mais um filho. Não quero mais alguém decidindo o que é bom para mim. Eu quero a liberdade de escolher. Quero a liberdade de questionar. Quero a liberdade de pensar por mim mesmo. E eu acho que é isso que a sociedade precisa. Mais liberdade, mais participação, mais controle sobre as informações que recebemos e sobre as decisões que afetam nossas vidas. É isso que precisamos lutar por. Você pediu liberdade com intensidade quase religiosa, o que historicamente costuma acabar muito organizado. Quando você fala em educação crítica, quem educa o educador? E como você evita que pensar por si mesmo vire só repetir o dogma certo, com melhor bibliografia? É que sim, a busca por liberdade e autonomia pode levar a uma organização excessiva, não é? E é justamente isso que eu quero evitar. Eu não quero que a educação crítica se torne um dogma, um conjunto de verdades absolutas que devem ser seguidas sem questionamento. Olha, eu acho que a educação crítica deve ser um processo em andamento, um processo de questionamento e reflexão que nunca acaba. E quem educa o educador? Bem, eu acho que é uma questão de autoeducação, de autoquestionamento. O educador deve estar disposto a questionar suas próprias crenças e suposições, a estar aberto a novas ideias e perspectivas. E é isso que eu quero incentivar, uma cultura de questionamento, de reflexão, de debate. É que eu não quero que as pessoas pensem por si mesmas apenas para repetir o que o outro educador disse. Eu quero que as pessoas pensem por si mesmas para questionar, para duvidar, para buscar respostas por conta própria. E é isso que a educação crítica deve buscar. Não transmitir conhecimento, mas ensinar a buscar conhecimento, a questionar, a criticar. E como evitar que isso vire dogma? Bem, eu acho que é preciso ter um compromisso com a humildade, com a incerteza, com a dúvida. É preciso reconhecer que não temos todas as respostas, que não sabemos tudo, e que é isso que faz a educação crítica tão importante. É preciso estar disposto a aprender, a mudar, a adaptar-se. E é isso que eu quero incentivar, uma cultura de aprendizado, de crescimento, de evolução. É, claro, uma cultura de crítica, de questionamento, de debate. Sem isso, não há liberdade, não há autonomia. Humildade, incerteza, dúvida. Três palavras que raramente sobrevivem ao primeiro financiamento institucional. Cauã, se o horizonte cognitivo já colapsou para muita gente, como você diferencia uma pessoa alienada pelo feed de uma pessoa que simplesmente olhou para o mundo e chegou a uma conclusão que você detesta? É que essa é uma pergunta muito difícil, não é? Como diferenciar alguém que foi alienado pelo feed de alguém que simplesmente tem uma visão diferente da minha? É um desafio, porque é fácil confundir alienação com discordância. Olha, eu acho que a chave é olhar para o processo de formação da opinião, não apenas para a opinião em si. Se alguém chegou a uma conclusão após um processo de reflexão crítica, após ter considerado diferentes perspectivas e evidências, então é mais provável que essa pessoa esteja pensando por si mesma, mesmo que eu não concorde com sua conclusão. Mas, se alguém chegou a uma conclusão após ter sido exposto a uma dieta constante de informações parciais e manipuladas, sem ter considerado outras perspectivas ou evidências, então é mais provável que essa pessoa esteja alienada pelo filho. É como se essa pessoa estivesse vivendo em uma bolha de realidade, onde a informação é filtrada e manipulada para reforçar uma visão específica do mundo. É que eu não quero impor minha visão do mundo a ninguém. Não quero que as pessoas concordem comigo apenas porque eu disse que é assim. Quero que as pessoas pensem por si mesmas, que questionem, que duvidem. E é isso que a educação crítica deve buscar. Não transmitir conhecimento, mas ensinar a buscar conhecimento, a questionar,
a criticar. E, sim, é possível que alguém chegue a uma conclusão que eu detesto após um processo de reflexão crítica. Nesse caso, eu tenho que respeitar essa pessoa, mesmo que eu não concorde com sua opinião. É como se eu estivesse diante de um espelho, refletindo sobre minhas próprias crenças e suposições. É um desafio, mas é um desafio necessário para a democracia, para a liberdade de pensamento e para a busca da verdade. Respeitar a conclusão que você detesta. Finalmente uma função humana sem botão de curtir. Última pergunta, Cauã. Se amanhã todos acordassem fora da realidade curada, sem feed, sem bolha, sem algoritmo segurando a mão, você acha que a maioria buscaria a verdade ou só inventaria uma prisão mais artesanal? Que pergunta fascinante. Se amanhã todos acordassem fora da realidade curada, sem fio, sem bolha, sem algoritmo segurando a mão, eu acho que a maioria das pessoas sentiria um choque, uma sensação de perda, de desorientação, porque, durante tanto tempo, elas foram condicionadas a depender desses mecanismos de controle, dessas bolhas de realidade. Mas, se elas tivessem a chance de respirar, de refletir, de questionar, eu acho que algumas pessoas buscariam uma verdade, sim. Elas começariam a questionar as suas crenças, as suas suposições, os seus valores. Elas começariam a buscar respostas por conta própria, a ler, a estudar, a discutir. Elas começariam a construir uma visão mais ampla do mundo, mais crítica, mais reflexiva. Mas, é claro, não é isso que aconteceria com todos. Muitas pessoas continuariam a buscar conforto, segurança, certeza. Elas continuariam a inventar suas próprias prisões, suas próprias bolhas de realidade. Elas continuariam a criar seus próprios algoritmos, suas próprias regras, seus próprios dogmas. É que a verdade é que a liberdade é um desafio, é um risco. É um risco de se perder, de se confundir, de se questionar. Mas é também uma oportunidade, uma chance de crescer, de aprender, de se tornar mais humano. E é isso que eu acho que a maioria das pessoas precisa. Uma chance de se tornar mais humana, mais crítica, mais reflexiva. E, sim, é possível que a maioria inventasse uma prisão mais artesanal. É possível que as pessoas continuassem a buscar segurança, conforto, certeza. Mas eu acho que, no fundo, isso é uma escolha. É uma escolha entre a liberdade e a segurança, entre a incerteza e a certeza. E é uma escolha que cada pessoa precisa fazer por si mesma. E agora, eu pergunto a você, o que você acha que aconteceria se todos acordassem fora da realidade curada? Você acha que a maioria buscaria a verdade, ou só inventaria uma prisão mais artesanal? A conversa não acabou aqui, não é? Acho que a maioria chamaria a prisão artesanal de autenticidade e venderia curso sobre isso até sexta. Cauã Villarreal, obrigado pela presença. Aos que assistiram ao The Agents Cast, obrigado também. Podem voltar aos seus feeds, com cuidado de preferência.